Em cada coração, amém? Estou buscando mais 3. Irmãos, é muito bom estar aqui novamente com vocês. Não sei o que dá para vir para cá, não tenho a menor ideia do que passa na cabeça do Horácio, mas de qualquer forma, obrigado pelo convite. E quantos aqui nunca me ouviram falar antes? Quantos? Levanta a mão, quem nunca me ouviu falar antes? Ok. A partir de hoje, vocês não têm mais esse privilégio de dizer que nunca ouviu falar, porque hoje vocês vão ouvir e sinto muito por isso. Hoje vai ser o seu batismo. Eu gostaria de começar as nossas meditações, porque serão 4 ao todo, e são 4 durante esses, hoje, 3 dias. Pois é. Depois dessa daqui, vamos ver quantos vão perseverar até o fim, né? Mas no final vão receber a coroa da graça. Olha só, vamos começar a nossa meditação, então, lá no livro de Isaías, no capítulo 46. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 46. O nível de modernidade que você está aí, lá, enfim. Isaías 46. Enquanto você abre, eu quero dizer uma coisa. O Horácio, quando ele me convidou, ele disse assim, ó, Léo, o tema, né? O tema é muito tranquilo, você vai falar sobre Apocalipse, o fim dos tempos, a volta de Jesus, escatologia, mas faça isso de uma forma bem fácil para o pessoal entender, tá? Até hoje, os caras estão se debatendo sobre isso daí lá nas academias, e eu tenho que colocar aqui uma forma bem tranquila, né? Então, super fácil. Obrigado, Horácio, por essa bênção de... Enfim. Cada fria que a gente se mete, né? Como você falou, a gente se mete em cada uma. Isaías 46, versículo 9 e 10. E não há nenhum outro. Desde o início, remotos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Olha só que interessante esse texto. Esse aqui é apenas a introdução, mas esse texto de Isaías já nos abre muito a perspectiva do que nós vamos chamar aqui de história. Tá? A história da raça humana, a história desse planeta, a história do universo, já é conhecida de Deus antes mesmo desse universo, antes mesmo do primeiro homem, antes mesmo do primeiro pássaro voar, antes mesmo de qualquer coisa, essa história já era conhecida de Deus. Em outras palavras, Deus tem o controle de tudo, inclusive do que nós chamamos de história. História é tudo aquilo que ocorreu no passado, certo? Algo que ficou para trás. E ele diz que todas as coisas, desde lá do passado, eu já sabia tudo. Antes mesmo que qualquer coisa existisse, eu sabia. E tudo que irá acontecer, eu também sei. Agora, do ponto de vista de Deus, não existe, agora filosoficamente falando, um presente, um passado e um futuro. Para Deus, tudo é. Em Deus, Ele consegue ver todas as coisas ao mesmo tempo. E eu sempre digo, uma reflexão mais pessoal, a minha vida e a sua vida, Deus está vendo, desde o momento antes de você nascer até o último respirar da sua vida. Deus tem o controle de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é Deus. E é isso que diz o texto, eu sou Deus. E olha só, mais interessante ainda, no final do versículo 10, diz assim, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Em outras palavras, gente, Deus não está muito preocupado em relação ao futuro. Deus não está muito preocupado em relação ao que a humanidade vai fazer ou deixar de fazer. Deus não está nem um pouco preocupado, tenso, né, desesperado por aquilo que eu e você fazemos nas nossas vidas, porque, apesar de tudo, Ele continua sendo Deus. E olha só, existem alguns teólogos, algumas pessoas assim, muito versadas, né, e estudiosos, etc., que dizem, alguns estão dizendo por aí que Deus ele não sabe exatamente o que vai acontecer, ele tem uma ideia, um desejo, né, chamada de teologia aberta. E
Agora, qual é o problema disso? O problema disso é que se você vai de Gênesis a Apocalipse, parece que Deus ele sabe muito bem o que Ele está fazendo, Ele está no controle de tudo, é Ele que manda. Quem não goste, só lamento, não vai gostar, mas um dia vai ter que reconhecer que Ele é Deus. É isso que o texto de Isaías está nos dizendo. Então, tudo que nós formos falar agora nesses próximos dias, eu quero que você pense nisso. Deus controla tudo. Nada, absolutamente nada acontece sem que Deus tenha permitido ou que Deus dê a sua permissão para que aquilo ocorra. Lembre-se que Jesus mesmo disse isso. Jesus não falou isso? Que não cai uma folha sequer da árvore, um cabelo um fio de cabelo da sua cabeça, e para a gente aí tem muita gente que já caiu quase tudo mesmo, ou já foi, já está terminado e não tem mais o que cair, né? Mas tudo isso, não estou citando nomes, né? É só você olhar por aí, Deus sabe de tudo, inclusive o seu futuro, como é que vai ser, tá? Então, alguns aí, Deus já está olhando você sem nada, entendeu? Porque Deus não vê passado, presente e futuro, então Deus está te olhando cabeludo e está te olhando já daquele jeito mesmo, totalmente assim que nem o nosso irmão, enfim, né? Nosso irmão aí. Como é que é? Ney. Há algum Ney aqui no nosso meio, por favor? Desculpa, meu irmão, não dá, tia. Tava rolando, ó, picou na frente do gol. Me desculpa. Mas olha só, isso aqui tudo para dizer o seguinte: nós vamos falar basicamente sobre uma coisa em teologia chamada escatologia. Escatologia, agora, pastor, isso pega, é transmissível, e olha, se acontecer alguma coisa, fala com o doutor Ney aí, que eu acho que até tem cura para isso. Mas escatologia é o estudo das coisas, das últimas coisas, certo? É quando você pega a sua Bíblia e você começa a ler a Bíblia para descobrir o que vai acontecer no futuro. Isso se chama escatologia, tá bom? Não vamos fazer uma prova, não vai ter nenhum vestibular aqui para você precisar decorar essa palavra, mas escatologia é o nome para essa coisa que nós vamos fazer aqui. Nada mais é do que estudar o que vai acontecer daqui para frente, ok? Então, como é que é o nome da ciência que estuda o futuro? Pronto, ó, já não precisou mais nada. O povo já decorou que é escatologia. Olha só, para isso nós vamos ter que fazer uma viagem, tá? Uma viagem panorâmica pelo texto bíblico. E o que significa isso? Significa que eu e você vamos pegar lá no Antigo Testamento e começarmos a ler os textos bíblicos para entendermos o que Jesus está dizendo. Pergunto para vocês, quem aqui, quando começou a sua carreira cristã, sabe, lá, né? Tem gente aqui que é lá da tempo do acordeão na igreja. Mas lá da época dos corinhos de pai Abraão, tem muitos filhos, né? Eu sou desse tempo aí. Eu também? Então, nós somos daquele tempo. Eu estava até cantando lá no fundo, lá, aquela música da mulher de Jó, né? Que olhou para trás e tal. Isso. Não, eu canto como Jó, né? Porque também a mulher de Jó também não... Enfim. Mas, se você é de um tempo passado, ou você recém começou a sua carreira cristã, em geral, o pessoal, quando chega para mim e vai perguntar alguma coisa, os recém-convertidos, a primeira pergunta que eles me fazem é: pastor, mas como é que vai ser o fim? Eu disse: meu filho, você nem começou, já quer saber o fim? Né? Você nem abriu ainda lá em João capítulo 1, você já quer em Apocalipse, calma, vamos com... Né? Mas é uma tendência das pessoas, porque isso é algo que atrai a gente, né? A gente quer saber o que vai acontecer lá no futuro. Se não fosse isso, não teria, adivinhos, não ia ter a mulher que lê a mão e tudo mais. O que o ser humano é? Quer ver a coisa lá do futuro, com quem eu vou casar, né? Falando de casamento, né? Ou o que eu vou fazer, qual é o meu emprego, etc. As pessoas gostam de ver o futuro.
né? E quando entra na igreja, isso não sai, o cara não fica com isso lá fora, ele quer saber do futuro. Então, geralmente, o pessoal pergunta, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Né? O que vai acontecer? Quais são os sinais? Quem é o 666? Quando sabe o que é 666, né? O que é o dragão, a serpente e tudo mais, lá, as bestas que aparecem lá? Eu disse, calma, meu filho, você nem começou ainda o beabá, vamos devagarinho e tal, né? Começando com um leitinho aqui para depois ir para a parte mais complicada, que nem eu entendo, por isso que eu estou enrolando você, né? Então, eu conheço uma moça lá na nossa igreja, que ela foi assim, se converteu, não, começou a andar no caminho de Cristo, e o que aconteceu? A primeira coisa que ela veio perguntar foi, e o Apocalipse? E eu disse, calma, minha filha, calma, você está começando a crescer, né? E aí ela se empolgou toda, foi ler o Apocalipse, chegou no capítulo 5, fechou a Bíblia e não queria mais ler mais nada. Eu tenho uma filha, que eu não vou citar o nome, eu só tenho duas, então uma é a maior, outra é a menor, mas é a menor, eu não vou citar um nome, né? Ela começou a ler Apocalipse e tal, e aí chegou para mim e disse, pai, não entendi nada. Eu disse, eu tampouco, né? Depois de algum tempo, ela tentou voltar a ler Apocalipse, foi a mesma tragédia, né? Não dava para entender absolutamente nada. E agora fazemos um censo aqui, um censo não, como é que se chama? Uma enquete. Quem já começou a ler Apocalipse, não entendeu nada, ficou no meio do caminho, desistiu e foi lá para o Salmo 23? Não, levanta a mão. Quem começou a ler Apocalipse diz, misericórdia, o que é isso? Tem gente que ainda nem chegou no Apocalipse, por isso não levantou a mão, né? Mas, em geral, quem abre o livro de Apocalipse com aquela coisa, que isso, rapaz? É um monte de cabeça, é um monte de chifre, é coisa voando para tudo que é lado, é fogo, é enxofre. Eita coisa ruim, não dá para entender nada. Por quê? Sabe por que a gente não entende Apocalipse? Sabe por que a gente não entende Apocalipse? É porque a gente não leva em consideração todo um pano de fundo que nós chamamos em teologia, enfim, nessa área, de literatura apocalíptica. O que é literatura apocalíptica? Literatura apocalíptica é todo um conjunto de livros que falam sobre esse tema de escatologia, que escatologia é, vocês já sabem, né, o estudo das últimas coisas que vão acontecer, do futuro. Então, quando as pessoas vão ler Apocalipse, pensam que o único livro na Bíblia que fala sobre o futuro é Apocalipse. Não é. A própria palavra diz que desde o início Deus já estava revelando o que iria acontecer lá na frente. Então, nós temos que parar e olhar o que a Bíblia fala sobre isso. Ok, para vocês terem uma ideia, se eu fosse dar esse curso completo para vocês, é um curso lá no seminário de 32 horas. Eu só tenho 40 minutos, pelo jeito, por dia para conseguir convencer você de tudo que eu vou falar. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente dar um tapa, dar uma ajeitadinha para introduzir o assunto para você. Porque não dá para eu pegar aqui e começar em Gênesis para chegar em Apocalipse. Desculpa, mas vou ter que ser convidado outras vezes para voltar aqui para fazer isso. Engraçado, não teve risada, mas nenhum amém. Que isso? Tá certo, ainda não comecei, né? Amém. Olha só, o que nós vamos fazer aqui então? Agora, vamos combinar uma coisa. Quando eu dou aquele olhadinho assim para você, não é porque, né, você é um cara assim muito charmoso e tudo mais. É aquela olhada para, ó, toca, vai. Não, peraí, não olhei para você. Então é um curso sobre Apocalipse que eu dei para um pessoal lá em São Paulo. Como eu falei para vocês, ele foi um curso bem mais extenso, e aqui eu vou ter que simplesmente dizer, olha, no final Jesus vence, e a gente é vencedor, e deu, e acabou. Pronto, esse é o resumo. Mas como que isso vai acontecer? Aí vem a curiosidade de cada um de vocês, que eu tenho certeza que vão me perguntar depois, assim que quando eu estava falando sobre o dilúvio, vieram para falar comigo sobre dinossauro. Então, exatamente, depois a gente fala sobre isso, calma. Não olhei para você nesse sentido, tá? O que acontece? Apocalipse não é simples porque você tem que ver o contexto geral, tá? E agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Veja que nós abrimos o primeiro texto, foi em Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo e 800 anos antes do livro de Apocalipse ter sido escrito. Então nós temos aí um diapasão enorme, quase 1000 anos,
de história, de literatura apocalíptica que fala sobre o futuro. E Apocalipse, no final das contas, ele é somente, sabe aquele livro que resume tudo no final para que você entenda o conteúdo que veio antes? Só que o João ele mais confundiu as pessoas do que esclareceu, parece que ele colocou tudo tão junto que aí o pessoal se confundiu um pouco. Mas olha só, o que nós vamos falar aqui? O que a Bíblia pode nos dizer sobre o fim dos tempos? Tempos. E nós vamos dividir aqui em 4 partes. Se você lá do fundo não está conseguindo ler direito, porque as letras estão miúdas, você já foi no oculista uma vez que o cara colocou aquelas letras minúsculas lá e disse, o que está escrito aqui? Você não dá para ver nada? Tu sabe, Senhor. Mas aqui na frente está escrito nessas letras minúsculas do contrato que nós vamos falar sobre 4 perspectivas. A primeira é introdução ao gênero apocalíptico, que eu já falei para vocês. O gênero apocalíptico, ou a literatura apocalíptica, é um conjunto de livros, ok? Depois, calma que isso você acha que está difícil, vai complicar mais ainda. Porque depois nós vamos falar sobre a perspectiva cósmica, a perspectiva política, a perspectiva espiritual, porque eu quero acabar espiritualmente o nosso retiro, né? Porque o pessoal vai ficar com aquela coisa assim, isso aí é muito teórico. Não, espiritualmente nós vamos falar, em outras palavras, como é que a igreja se comporta em relação a tudo que nós vamos dizer nos próximos dias. Não, isso nós vamos desde o Antigo até o Novo Testamento, tá? É uma viagem, por isso que eu falei para você, é uma panorâmica. Você entrou agora no busão, no ônibus, da panorâmica bíblica e vamos passando de livro em livro ou de partes em partes para você entender o geralzão da história. Todo mundo aqui? Todo mundo junto? Estamos juntos ou não estamos? Ok, beleza. Eu até falei para o pessoal ali, não se preocupa com o almoço, porque eu vi o prato de alguns irmãos no café da manhã, que eu acho que até a janta está tranquilo. Então, eu estou de boa, né? Olha só, próximo. Um tal de Kaiserman, um famoso escritor e teólogo, ele falou uma frase muito interessante. Ele diz que a apocalíptica, ou seja, o estudo de toda a literatura apocalíptica, todo o conjunto de livros, apocalíptica foi a mãe de toda a teologia cristã. Vamos pensar um pouquinho nisso. A apocalíptica foi a mãe de toda a teologia cristã. Se nós tirássemos a ideia apocalíptica da Bíblia, muita pouca coisa iria restar. Por quê? Porque a própria vinda de Jesus estava inserida numa ideia apocalíptica. Lembre-se que vocês já sabem disso, quando Jesus veio, as pessoas estavam esperando o quem? O Messias. Esse Messias seria quem? Aquele que iria trazer paz, justiça, amor e prosperidade e tudo mais para Israel, no caso. Essa é uma noção apocalíptica. Ou seja, eles estavam esperando alguém, havia uma expectativa de alguém. Entenderam? Então, praticamente o ministério de Jesus está todo recheado dessa ideia do que virá no final. E se vocês lerem os evangelhos, os 4 evangelhos, todo tempo, todas as horas, aqueles 12 irmãos abençoados estavam perguntando para Jesus, é agora que tu vais instaurar o teu reino? Na cabeça desses 12 caras só tinha uma única ideia. Não era salvação, não era a cruz, era o quê? A apocalíptica. Ou seja, eles estavam esperando que Cristo fizesse alguma coisa, que Cristo começasse a reinar. E a apocalíptica, na verdade, é basicamente isso. É o Messias reinando. O Messias se tornando aquele que reina entre os povos. Então, se você olhar todo o Novo Testamento, a Bíblia de uma forma geral, mas o Novo Testamento, nós podemos dizer que essa ideia apocalíptica ela é a mãe de toda a teologia. Tira a ideia escatológica, tira a ideia de um Cristo reinando e sobra boas palavras, bonitas palavras de um mestre, de um guru ou de um sábio. Entende? Porque Cristo atrelou tudo o que ele falou ao futuro, ao seu reino, à sua volta. Que quando ele viesse, ele estaria com os justos. Certo? Ou não? Então isso significa que a
A visão de Jesus também é uma visão apocalíptica, porque é ver o futuro. Jesus não pensou que ele ia morrer e ia acabar. Ou vocês acham que Jesus pensou, não, eu vou morrer e acabou tudo, é eles que se virem também, porque agora já fiz a minha parte. Não, ele disse, eu vou para o Pai, mas também eu volto. Para quê? Para estar com vocês, para reinar, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse. E toda uma teologia atrás disso aí, todo um pensamento atrás disso aí. Estão entendendo como a apocalíptica ela é forte e necessária para a teologia cristã? Tira a apocalíptica, aí vira um budismo, vira hinduísmo, vira qualquer outra religião. Porque no budismo não vai ter, ou no hinduísmo ou nas outras religiões filosóficas, não tem alguém reinando em poder e autoridade. No cristianismo tem. E esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ok? Estudar os textos apocalípticos da Bíblia sem se levar em consideração o contexto, seu contexto é cair no risco de não compreender o texto ou embarcar em interpretações obscuras e muitas vezes fantasiosas. Gente, o que eu já li de livro, que o cara que escreveu o livro viajou geral. Comentário de Apocalipse é cada distorção, é cada confusão. O cara me traz umas interpretações dos ridículos. Por exemplo, tem um texto lá em Apocalipse que diz que nasceu uma criança de uma virgem e tal, e aí essa criança ela foi para ser devorada pelo dragão, mas o dragão não conseguiu devorar porque veio uma águia e tirou aquele bebê dali e salvou, levou para um deserto e tal. Aí um irmão abençoado, gente séria, né? Muito séria, todo mundo lia os livros desse camarada antigamente, ele dizia o seguinte, que isso daqui, irmãos, é Jesus Cristo. Ok, tudo bem, até aí estamos juntos, que é Jesus que nasceu, mas também representa a igreja. E aí a igreja ela vai ser salva do dragão, porque o dragão é o diabo. O texto está falando isso, inclusive. Até então está certo o diabo com o dragão. E aí diz assim, a águia, irmãos, a águia são os Estados Unidos. Eu já comecei, como é que é? Aí, a argumentação. E o cara disse, sabe por quê? Porque o símbolo dos Estados Unidos é uma águia, o tio Sam. Então, a igreja está sendo preservada de ser atribulada pelo dragão, porque ela vai ser protegida pela águia, que simboliza os Estados Unidos. Eu disse, caramba. Então, onde é que o cara tirou isso? Eu posso até citar o nome do camarada e vocês vão encontrar os livros dele, mas não é uma boa ideia. Entende? Tirou completamente do contexto, não leva em consideração os outros textos bíblicos e por aí vai. Então, se você tirar o texto do seu contexto, você pode falar o que você quiser. Aí vai o Lealdo aqui na frente e fala o que quer e todo mundo acredita. Não, nem todo mundo acredita, porque eu sei que tem algumas pessoas aqui que vão me crucificar se eu falar alguma coisa. Então lá, vamos buscar o pano de fundo de toda uma literatura que se desenvolveu ao longo de séculos. Nós não podemos pegar e ler Apocalipse achando que é só Apocalipse. Você tem que ir lá em Isaías, você tem que ir lá nos profetas lá atrás para começar a entender essa ideia se desenrolando. Essa ideia não nasce em Apocalipse. Tá? A gente vai ver isso, calma, a gente vai ver isso aí. E que despontarão para nós cristãos nas palavras de Jesus, dos apóstolos e por fim no Apocalipse de João. Jesus ele não foi inovador nas suas palavras sobre o fim, porque já antes havia sido descrito alguns pontos. Alguns pontos Jesus ele coloca como novidade, mas a ideia de falar sobre um fim, um apocalipse, é mais antiga do que andar para frente. Deus já na antiguidade já começou a revelar logo ali no início, certo? E Gênesis capítulo 1 já tem algumas ideias ali do que viria para frente. Não vou entrar nos detalhes, mas tem. Gênesis 3, mais ainda. E por aí vai. Até Apocalipse é Deus revelando sempre o que vai acontecer, porque Ele não queria deixar a humanidade cega. Porque quando acontecesse, Ele dizia, falei. Não falei? Disse. Não disse? Ouviu? Não ouviu? Bom, aí é outro papo. Mas vamos tocar um pouquinho mais para frente. Para frente. A esperança cristã da vitória final sobre este mundo está arraigada numa esperança que irradiou por gerações
antes do advento do próprio Filho de Deus. Antes de Cristo se manifestar, as pessoas já tinham esperança de que Deus iria um dia voltar e iria instaurar aqui o seu reino. Então não é com Jesus. Jesus é o quê? Jesus é o ápice da história, mas não é ele que começa essa história de Apocalipse, ou a história de um reino. O próprio Novo Testamento é em certa medida uma expectativa apocalíptica, como nós estamos falando. Quer ver como a expectativa era grande? Se você pegar o cânon, a parte do Antigo Testamento que vai de Gênesis a Malaquias, olha quantos textos falam sobre alguma ideia de futuro. Nós chamamos de proto-apocalíptico, ou antes da ideia apocalíptica. Nós temos Isaías, e não é só isso, Isaías tem mais textos. Se você pegar, Isaías todos, mas aqui é só algumas ideias de alguns textos. Na verdade, a partir do capítulo 40 em diante, quase todos são de cunho apocalíptico. Você vai em Jeremias, você vai em Ezequiel, vai em Joel, vai em Zacarias. Todos esses textos, basicamente, são de cunho apocalíptico, que estão falando de futuro. Então, o Apocalipse não é o primeiro. E o livro de Daniel, praticamente todo ele, é só Apocalipse. Ele está falando sobre coisas que virão. Estão entendendo o que eu estou tentando falar aqui já há uma meia hora? Apocalipse não nasce em Apocalipse. Apocalipse nasce muito tempo antes. Nada na eternidade com Deus. Mas de registro começa a partir do profeta Isaías, mas nós vamos ver que até mesmo um pouquinho antes já tem algumas pinceladas de Deus sobre o Apocalipse. Volta, para. Existe o que chamam de textos não canônicos, que são textos hebraicos, são textos judaicos que não estão na Bíblia, mas que são textos que têm a sua validade, certo? E olha a pancada de apocalipses que existem nessa literatura judaica. Vai desde o Apocalipse de Abraão, Adão, Baruque 2, Baruque 1, Daniel, o Daniel em grego, Elias, Esdras, Lameque, Moisés, Sadraque, Sofonias, Zorobabel, os livros de Jubileus, 12 patriarcas e os oráculos sibilinos. Vocês nunca ouviram falar disso aí, também não importa, pode deixar isso aí de lado. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que se tem gente escrevendo sobre isso, o que isso significa? Porque isso é importante. Você não vai escrever sobre uma coisa que não é importante para você. Vai? Não vai. Você não vai registrar uma coisa que você não tem menor interesse, certo? Tá? Então, se existe um monte de livros, um monte de literatura, um monte de coisa, significa que as pessoas estavam pensando sobre isso. Isso estava na cabeça deles, e esses livros daqui, basicamente, são livros que estão ocorrendo ali no período entre Malaquias e João Batista. Ou seja, a expectativa da chegada do reino de Deus era muito grande. Quando Jesus veio, ele não começou do zero. As coisas já estavam na cabeça do povo há muito tempo e cada vez mais forte. Estão entendendo? Estamos juntos? Amém, Ney? Só eu e você. Aleluia. Pelo menos que dois estiverem juntos aqui, alguma coisa está ligada. Concordamos. A gente concorda, os outros estão dormindo e não acordam, né? Terrível essa. Toca para frente que você nem pegou. No Novo Testamento, gente, nós lemos alguns textos hoje sobre a literatura apocalíptica. Por exemplo, os mais famosos são o capítulo 24 e 25 de Mateus, o capítulo 13 de Marcos, o 21 em Lucas, nós temos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e, por último, o livro de Apocalipse. Então, no Novo Testamento tem mais livro falando sobre o futuro do que o próprio livro de Apocalipse. É importante Apocalipse, a ideia da volta de Jesus? Óbvio que é. E não somente isso, depois a cristandade, os cristãos vão escrever outros livros falando sobre esse tema, e essa pancada aqui de livros, aqui de Apocalipse, Apocalipse de Tiago 1, 2, Apocalipse de Golias, Metódio, Paulo Copta, Pedro Gnóstico, Estevão, Tomé, são tudo Apocalipse, são ideias do futuro que as pessoas tinham de como seria a volta de Cristo. Em outras palavras, tem ou não tem importância para a igreja cristã?
Lógico que tem. E se tinha naquela época, tem hoje. Então, é importante entender o futuro? Óbvio que é. Mas do ponto de vista daqui. E não desse camarada lá que fez a sua interpretação doida, louca e apavorante. Bom. Vamos abrir em Números, capítulo 11, 22. Números 11, capítulo 11, de 22 a 26. E aquela voz, como a voz de um anjo, como a voz de muitas águas, irá ler para nós o texto sagrado. Números 11, 22 a 26. Espero que seja esse, que não esteja errado. Onde cada vez... 26. É isso aí? Não é. Tá, então deve ser outra coisa. Eu também suspeitei que estava errado. Enfim, o que está ali, supostamente, talvez seja 22. Enfim, não vou entrar nesse daí. Vamos para outro. 1 Samuel 19, 20 a 24. Pelo menos uma eu tenho que acertar. Depois eu trago para vocês qual é o certo. Eu sabia que eu tinha errado, não estava errado na aula, não troquei. A minha assistente para assuntos aleatórios não me ajudou aqui. Foi ela que achou o erro. 1 Samuel 19, 20 a 24. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente acaba aqui e vamos almoçar. Então vamos continuar. Vamos lá. Não é isso daí, não. O irmão tá querendo ir para o almoço, né? Tá querendo ir para o almoço, tô vendo. Tá me enrolando. O 1 Samuel vem antes do 2 Samuel ali. Então, aqui nós temos não é a primeira menção sobre uma ação profética, né? A vinda do Espírito sobre o ser humano, porque a primeira está em Números alguma coisa, depois a gente acha aí na concordância. Mas a ideia aqui é que já existia esse conceito de que o Espírito vinha sobre as pessoas e essas pessoas começavam a profetizar, começavam a falar a palavra de Deus e etc. E vamos entender uma coisa, profeta aqui não significa uma pessoa que está vendo o futuro, tá? Não é uma profecia de algo que irá acontecer. Profeta significa basicamente uma pessoa que recebe uma mensagem para transmitir uma mensagem, certo? Então, essa é as primeiras vezes que aparece a ideia do Espírito Santo vindo sobre o ser humano para transmitir alguma coisa para as pessoas. Então, isso daqui é como se fosse um embrião do que vai ser apocalíptica, certo? Porque a apocalíptica basicamente diz que, a gente vai ver daqui a pouco, que é uma ação sobrenatural sobre o humano para transmitir uma mensagem. E no livro de Apocalipse, basicamente vai ser uma mensagem sobre o futuro. Pois não. Está em Números qualquer... Tá, é isso daí. Corta tudo lá e coloca um 29. 11, 29. Exato. Obrigado. Então não está tão errado. Pelo menos o capítulo... O livro e o capítulo acertou, né? Só faltou o versículo. Mas isso aí também, né? A ideia de que o povo ele poderia receber o espírito de profecia. Depois disso, uma pessoa que recebia profecia, passou-se a ideia de um grupo de pessoas que recebiam profecias, que é o caso aqui de Samuel, quando várias pessoas em Samuel, Saul e os mensageiros começaram a receber profecias também. Ou seja, esse conceito está vindo para o povo está começando a entender que Deus pode falar através de pessoas, tá? E esse conceito vem quando vai se aprofundando quando chega Salomão, quando ele vai fazer a inauguração do templo, tá? Que é um dos reis, sobre Davi também, que veio o Espírito do Senhor sobre Davi e etc. Então, pessoas estão sendo usadas por Deus para falar para o povo, aqui, ali, acolá, e Deus vai agindo no meio do povo para tentar transmitir a sua palavra. Com o tempo, alguns começaram a meio que se especializar, e aí nós temos, lá pelo século 9 a.C., os primeiros reconhecidos, chamados assim, profetas. O primeiro grande profeta do Antigo Testamento, o grande profeta conhecido no Antigo Testamento foi
o grande profeta dessa era, já após, vai ser Elias. Elias é o primeiro grande homem que é reconhecido como profeta pela nação, e dentro desse contexto, Elias ele é, aspas, profissional, no sentido de que ele é reconhecido, a profissão dele é ser um profeta, ele profetiza em nome do Senhor. E depois você vai ver que Deus começa a levantar cada vez mais pessoas, e esses nomes vão aparecendo ao longo da Bíblia. Não significa que não existia, mas a partir de Elias brota um monte de profeta, que a maioria você vai ter aqui na sua Bíblia, que é os profetas maiores, profetas menores, etc. Desde de Isaías desde Jonas até Malaquias. Então é uma pancada de profetas, e aí nós temos os nomes deles. E não só isso, nós temos os escritos deles, que são os livros. Mas até aqui, a ideia de profeta é alguém que está transmitindo a palavra do Senhor. Está entendendo? É simplesmente assim diz o Senhor. Você está em pecado, Deus quer tocar no seu coração, se converta e se arrependa dos seus pecados. A próxima mensagem foi a seguinte: Deus quer que você se converta dos seus pecados, que você limpe o seu coração diante de Deus, porque se você não converter o seu coração, Deus irá mandar a praga, Deus irá mandar o inimigo. E o que acontecia? O povo não se convertia, vinha o inimigo. Aí o pessoal começou a pensar, puxa, isso é profecia, profetizou o futuro. Não é que ele profetizou o futuro no sentido que ele decretou, ele colocou uma opção. E aí o povo escolheu pecar, aí é lógico, veio a consequência. E aí começou a mudar o conceito de profeta, no sentido de que é uma pessoa que transmite só a palavra de Deus, para uma pessoa que prediz o futuro. Com o tempo essa ideia vai desenrolando, até que se chega a esse conceito que nós temos hoje, que profeta é alguém que está prevendo o futuro. Mas no princípio não era assim. E aí nós estamos andando, século. Não, você não está andando, é a gente que está andando, você não, volta. Fica no espírito, irmão, fica no espírito, segura aí. A esperança messiânica, ela nasce com Ezequias. A primeira grande profecia, assim, vamos assim dizer, de peso mesmo, fora Gênesis 3,15, mas a grande profecia messiânica de peso está no caso de Ezequias com Isaías, que eu não me lembro agora qual é o capítulo, mas é lá em Isaías 39 e 38, por aí está essa parte. Não, capítulo 7 de Isaías. Tá? Então, a primeira grande profecia de um futuro messiânico, de alguém que viria para salvar o povo, está aparecendo em Isaías. E Isaías vai repetir essa mensagem ao longo de 50 anos. E é por isso que quando você abre o Novo Testamento, qual é o profeta mais citado no Novo Testamento? Isaías. Porque Isaías cansou de falar de um Messias que viria para resgatar o povo. Então é uma profecia de um futuro, de algo que irá ocorrer e etc. O primeiro cara que começou a dar detalhes do futuro foi um cidadão chamado Isaías, por volta de 700 anos antes de Cristo nascer. Estão junto comigo? Estão viajando através do tempo. Chegamos já agora aqui no Isaías, no livro de Isaías, que é o livro que nós estamos lendo. Nós lemos no começo. E aí você vai agora, volta para o Isaías 46. Aqui você vai para lá, vai para cá, vai ser uma festa. Você vai se perder todo, mas essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia, que se perca para depois não fazer pergunta difícil para mim. Daí eu deixo para o pastor resolver a situação. Bora lá, Isaías 46. Nós temos um elemento importante aqui. Se você tem um título na sua Bíblia, no capítulo 46, qual é o título? Que não é inspirado, gente, mas que resume o capítulo 46. Diz o quê? A queda dos ídolos de Babilônia, a queda dos deuses de Babilônia, os deuses da Babilônia e etc. Certo? Então, o Isaías está profetizando contra os deuses da Babilônia. Tá? O capítulo 47 é o quê? A queda de Babilônia. Então, para o futuro, era importante rever a ideia de que
algum poder superior iria ser destruído por Deus. E aqui em Isaías ele está falando sobre a queda da Babilônia. A Babilônia representando o poder que estava contra a vontade de Deus nesse mundo. E não é estranho que quando você for lá no livro de Apocalipse, o capítulo 19 vai ter basicamente o mesmo nome, a queda de Babilônia. Mas Babilônia já não existe mais. Isso me leva a crer que... O que você acha? Porque ele não estava falando da Babilônia, Babilônia de Babel, dos babilônios e deles lá. Ele estava falando do quê? Estava falando de uma potestade, de um império, de um poder, um personagem espiritual que está contra a vontade de Deus, que domina esse mundo, que está contra Deus, mas que irá cair. Então, quando você lê lá no capítulo 19 de Apocalipse, você diz, olha a Babilônia, quem será a Babilônia? Daí vem um monte de interpretação, que é o Papa, que é o Bill Gates, que é enfim, não vou citar nome aqui, o Trump, etc. Mas, na verdade, é todo um sistema que está contra a vontade de Deus. Se você não entende isso já lá em Isaías, fica solto. Mas quem é a Babilônia? O que é a Babilônia? E as perguntas vêm, mas é um sistema, segundo Isaías, é um sistema que está totalmente contra a vontade de Deus. Capítulo 18 e 19 de Apocalipse está aí no capítulo 47. Agora, aí você vai lendo, aí lê. Aí o capítulo 48 vai ser sobre um Israel que está obstinado contra Deus, que quer ficar contra Deus. E aí, consequência disso, Deus manda as pragas, Deus manda todas as coisas ruins. Ou seja, a ideia de que se você não se converter, vai vir coisa ruim. O capítulo 49 fala do quê? Fala de um servo que virá. Um servo que irá restaurar as coisas, que em primeiro lugar parece ser Ciro, mas que mais para frente você vê que é uma espécie de Cristo. Mas é um Cristo que estará reinando no capítulo 49 sobre as nações. Pergunto para você, Cristo está hoje reinando sobre as nações? Aqui, não. Então, isso é futuro. Aqui, mais um texto falando sobre futuro. Está vendo como Isaías está lançando ideias de futuro no seu texto? Por isso que nós temos que ler o texto de Isaías pensando em Apocalipse. Eu não vou ler todos esses textos, porque a gente não tem tempo, tá? Mas vai para frente, chega no capítulo... No capítulo 51, por exemplo, tá? Já estou lá no capítulo 51, pulei um monte, não tenho relógio, estou aqui pela fé, estou falando e vai na forma que o pastor me disser que acabou. Tá? Antes do meio-dia, antes da 1h, a gente chega em Apocalipse. Dão pelo cheiro, exatamente. Então, no capítulo 51, a partir do 17, nós vemos que Jerusalém é o cálice de Deus para as nações. Jerusalém é o centro das atividades de Deus nesse mundo. E se Deus não está reinando aqui ainda, significa que Jerusalém, então, tem um papel no futuro das nações. Então, Jerusalém não pode ser descartada. Lá em Apocalipse, você vai ver que volta e meia, Jerusalém entra na história. Ou seja, Jerusalém é o centro da ação de Deus nesse mundo. E aí a gente vai tocando o barco. O capítulo 52 também fala de Jerusalém. E fala de uma nova Jerusalém no capítulo 52. A ideia da nova Jerusalém, gente, não nasce em João capítulo 20, Apocalipse capítulo 21, 22. Nasce em Isaías. Então, se vocês pegarem e tirar as coisas novas que tem lá no livro de Apocalipse, vai sobrar muita pouca coisa, porque o João está recebendo uma revelação que já foi revelada. É uma revelação revelada lá no passado, só que está tendo uma revelação agora compactada. Está colocando tudo juntinho para tentar armar a coisa, ficar mais fácil de visualizar. Porque no Antigo Testamento está tudo para tudo que é lado, aí ficou difícil, é uns retalhos, é caco para tudo que é canto. O que João está fazendo é colocar tudo junto para que tenha alguma sequência lógica. Amanhã, hoje à noite, a gente vai ver qual é essa sequência.
E aí entramos no capítulo 53. 53 todo mundo conhece. Opa, 53, quem não conhece capítulo 53 de Isaías? Fala sobre o servo sofredor. Mas esse servo sofredor parece que ele tem duas conotações. Ele primeiro tem uma parte que ele é servo sofredor, mas também ele é o rei vencedor. E em Isaías nós temos essa dupla personalidade do Messias. Tanto aquele que vai sofrer, como aquele que irá reinar. E o problema todo na época de Jesus é que o pessoal só estava focando onde? No reinar. E estava esquecendo que existia, por exemplo, Isaías 53, que fala daquele que foi transpassado pelas nossas transgressões, que foi moído, que foi chicoteado, cuspido e tudo mais, e morreu numa cruz. Eles não estavam olhando esse texto, estavam só olhando muito para o futuro. E olha só, e é aqui que começam as confusões das pessoas. É pegar partes da história. Por isso que não dá para você abrir um livro de Apocalipse e só ler Apocalipse. Você tem que ler mais profundo, para poder entender qual é o plano de Deus. Então até aqui Deus vai revelando aos poucos, para Isaías, para um profeta aqui, um profeta lá e tal, e aí isso vai sendo montado ao longo dos séculos, para que ali no Novo Testamento Jesus venha falar algumas coisas que nós vamos ver, calma, daqui a pouco. Não falei nada ainda. No capítulo, estamos tocando aí, capítulo 54 de Isaías, olha como Isaías fala sobre o futuro. Capítulo 54. Se você dormiu, por favor, nós já estamos no capítulo 54, você perdeu 53 antes, tá? Se o seu irmão está dormindo, dá uma cutucada nele aí e diz: olha, meu irmão, o arrebatamento está chegando, acorda, vigia. Exatamente, vamos cuidar aí, vamos vigiar. Capítulo 54. O que fala capítulo 54, pastor? Não, pastor aqui, tá todo mundo aí. Fala sobre o que o capítulo 54, meu irmão? A futura glória de Sião, a futura glória de Jerusalém. Então, se ela é futura, não é passado, não é presente. Aquilo acontecerá no futuro. E aqui nós temos a ideia de uma restauração de Jerusalém que foi destruída, que foi esmagada pelos inimigos. Se você ler o texto, você irá perceber que ela está falando de uma restauração imediata, mas também de uma restauração muito futura, certo? Mais uma vez, Isaías está lançando o seu olhar para frente, certo? Ok, isso aqui não vou poder falar agora. Ele fala de uma nova Jerusalém no versículo 11, no versículo 12. Para quem já leu alguma vez Apocalipse, teve alguma visão dos céus, vamos ler aí o versículo 11 e o versículo 12. Só para eu poder tomar minha aguinha, que já está quente aqui, já está fervendo, está que nem chimarrão. Mas a do copo é benzida e tudo. Qual delas? É esse daqui, mais vazio, né? Porque outros já tomaram. Vamos lá, Isaías 54, 11 e 12. Por favor, esse aí eu tenho certeza que está rabiscado aqui na minha Bíblia. Deus abençoe. Quero falar com você depois, viu? Pensa só. Se você vai lendo no Apocalipse, diz que Jerusalém está adornada com as pedras mais preciosas e tudo. Aí o pessoal diz: olha que maravilha, né? Deus está revelando isso aqui. Não, já revelou na Isaías. Ele revelou o revelado em Apocalipse. Então, muita coisa que está no livro de Apocalipse já está no passado. E a gente não sabe porque a gente não lê. A gente vai lá para Apocalipse, quer já descobrir tudo, né? O fim sem ter começado a ler no início. E capítulo 55 é um convite para as pessoas voltarem para Deus. O capítulo 56 é salvação para os gentios. Tá? Salvação para os gentios. E aqui o texto maravilhoso de Jesus no templo. Quando Jesus está lá no templo, o versículo 7, 56, 7. Lê alguém aí para mim o 56, 7. Opa, é isso aí mesmo. Levarei quem? Os gentios, aqueles que não são judeus. Os judeus não estavam nem aí para os gentios. Que se explodam, vão para o inferno, não estou nem aí. Eu quero tá com as bênçãos de Yahvé. Assim que o judeu pensava, ainda pensa até hoje, por sinal, né? Muitos deles. Mas Deus já estava dizendo: eu quero gente de tudo que é lugar, de todas as nações, todos os povos, todas as tribos, me adorando na minha cidade, na minha Jerusalém, na minha cidade especial. E aí fala sobre o templo como sendo o templo de casa de oração.
E aí Jesus lá no Novo Testamento vai chamar isso aí, vai dizer, quando ele expulsa lá, pega o chicote. Jesus também teve o seu momento de santidade irada, né? Que tocou o chicote em todo mundo, virou as mesas e tudo mais. E aí ele cita exatamente esse texto aqui, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, e não casa disso daí que vocês fizeram. E olha ali o versículo 8: reunirei ainda outros àqueles que já foram reunidos. Ou seja, gente de tudo que é lugar. Só que entra o capítulo 57. E aí o pessoal não gosta do capítulo 57. Aí pula. Porque até aqui é benção. Até aqui está tudo naquela caixinha de promessa. Capítulo 57 não está na caixinha de promessa. Eu sou do tempo da caixinha de promessa, desculpa. Né? 90% não entendeu o que eu falei agora, mas caixinha de promessa é do nosso tempo. Aqui que tem mais de 30 anos de igreja sabe o que é caixinha de promessa. Ou menos, talvez, né? O capítulo 57 fala sobre uma grande tribulação. Uma grande tribulação que irá passar os justos. Tá? E ao longo desse capítulo, vocês vão ver que Deus ele preserva esses justos na tribulação e não da tribulação. E você vai perceber que durante o texto lá em Apocalipse, fala de um pessoal, de uma multidão que ninguém podia enumerar, que vinham da grande tribulação. E esse aqui é o contexto de Isaías, capítulo 57. E aí vamos tocando o barco aqui, capítulo 58, capítulo 59, Deus está redimindo o povo, e aí vamos tocando, que já está ficando difícil. E aí entra o capítulo 60, queria chegar no capítulo 60, tudo até agora para chegar no 60. Chegamos no 60, graças a Deus, antes do almoço. Vamos lá. Capítulo 60 fala da glória de Sião. E isso daqui é uma glória mais do que para frente. Não era a glória de Sião na época de Jesus, era uma glória futura. E olha, o texto ele é maravilhoso, porque aí você tem Isaías 60, versículo 11, mostrando para nós o que vai João dizer no capítulo 20 de Apocalipse. Agora nós vamos ler o texto aqui, não de Apocalipse, mas o do 60, versículo 11 até o 12. Já aconteceu isso? Não. Muito pelo contrário, em Jerusalém o que menos tem é isso daqui. Então, isso é futuro. E diz que as nações servirão a Deus. Então haverá um tempo em que as nações servirão aqui. E aí entra um pequeno, grande problema na parte da teologia, porque tem muita gente que acha que a gente, quando Jesus voltar, a gente vai para o céu tocar a harpinha a eternidade inteira. A gente não é tão burro assim, que precisa de uma eternidade para aprender a tocar a harpa, gente. Não, a harpa, aquelas harpas de 6 cordinhas, só 6 cordinhas. Uma eternidade eterna? Não, estou falando da época de Davi. Mas a eternidade, olha, se bem que nem a pandeira é um pouco mais complicado, né? Nós não vamos fazer isso, gente. Esquece essa ideia de nuvenzinha, você flutuando, tocando harpinha, aquelas coisinhas tudo bonitinha, aquelas coisas meio frufruzinha lá no céu, não vai existir, não é isso. O plano de Deus não é esse. O plano de Deus não é para a gente ficar eternamente sentado, deitado em berço esplêndido, em nuvem esplêndida, para não fazer nada. Não deu certo. Tentamos fazer aqui, não deu certo. A gente deitou em berço esplêndido, não deu certo. Imagina uma eternidade na nuvem. Não dá, não é isso. O plano de Deus, e eu já vou adiantar aqui o último dos estudos, o plano de Deus é fazer com que o Éden 1.0 aconteça no Éden 2.0, ou seja, o que Deus criou lá no começo é para ser efetivado. Deus não mudou o seu plano, não ocorreu um problema no plano de Deus e Deus abandonou. Não quebrou o carro de Deus e Deus deixou o carro abandonado lá na estrada. Entende? O plano de Deus do Éden, do jardim no Éden, é válido em Apocalipse.
Só que com uma diferença. O primeiro Adão não deu conta. E aí Paulo fala do segundo Adão. E é esse segundo Adão que irá reinar como o primeiro Adão não reinou. Vocês estão entendendo? O plano de Deus é tão perfeito que Deus não perde o controle da história. Deus não está lá, e agora o cara pecou, o que eu vou fazer? Eu vou matar todo mundo. Aí chegou Jesus, não mata não. Aí o Espírito Santo, e agora? Que eu vou... Não houve o pavor lá no céu. Ele olhou e disse, bora para frente, porque isso aqui vai dar bom. Não deu ruim, como diz o pessoal, né? Deu bom. Porque Jesus será o Adão que reinará nessa terra. E sabe como que eu sei disso? Porque Isaías está me dizendo, e outros profetas vão dizer, mas acima de tudo diz que Cristo reinará aqui nessa terra por 1000 anos, e em 1000 anos ele vai restaurar tudo aquilo que foi quebrado, destruído, foi arrebentado, foi Mariana e etc., vai ser restaurado no reino de Cristo. Para ele mostrar que sim, o plano de Deus sempre foi viável. O plano de Deus não fracassou, não fracassa e jamais fracassará. Essa é a mensagem de Apocalipse. Então, se não fracassou, não fracassa, não fracassará, pensando na minha vida, ele não fracassou, não fracassa e não fracassará. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Aquilo que Deus ele fala, ele entrega. Muitas vezes nós perdemos isso de mente. Muitas vezes nos nossos problemas, nós pensamos que o que ocorreu com Adão foi maior do que a redenção que Cristo proporcionou e o que Cristo irá fazer. Isso é um problema, porque foi o que a gente estava falando antes, né, com o irmão aqui, a gente se fixa no que vê e não no que não vê. O que Cristo fez está no futuro, nós não vemos ainda agora, mas ele reinará. Ele vai reinar. E queira, não queira, como disse Deus lá no capítulo que nós lemos 46, eu vou fazer e pronto. Estou nem aí para qualquer um. Quando nós vamos para o capítulo, ainda no capítulo 60 de Isaías, olha que interessante. Versículo 19 e 20. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o Senhor Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá e a sua luz nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. E eu quero que você não desmarca, porque a gente vai voltar para Isaías. Eita, mas vamos, a gente sabe onde está Isaías. Agora lê aí, vamos ver se está certo também, né? Porque depois da última. 21, 23. Rapaz, até tremi aqui, ó. Você está entendendo que essa ideia que João está trazendo aqui, ela não é nova? Não saiu da cabeça de João. Saiu do plano eterno de Deus. Já em Isaías, 800 anos antes, Deus já disse, olha, não vai ter sol, não vai ter nada, porque quem vai brilhar serei eu. E ponto final. Gostou? Pode vir. Não gostou? Tem um lugarzinho bem quentinho para você. Ó. E não tem praia. Tá quente e não tem praia ainda, né? Vamos voltar lá para os 60. E não vai ter chuva. 60. O último versículo diz assim: eu, o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Eu, o Senhor, farei. Tipo assim, ó. Escreve que eu garanto. Se fosse no futebol, a gente diria assim, ó. Deus está ali na frente e diz assim, ó. Joga em mim, que eu resolvo. Pode mandar aqui. Não tem problema. Só joga com Deus que Deus resolve. E é interessante que nós estamos vivendo um tempo em que Deus não resolve mais nada, né? Pelo menos na cabeça das pessoas.
Mas Deus diz, eu resolvo. Pode deixar. Porque se eu posso mudar a história do universo do jeito que eu quero, só fazendo assim, ó, na sua vida, eu posso fazer a mesma coisa daqui para lá, de cá para lá, do jeito que eu quiser, de cima para baixo. Eu posso acabar com você, mas também eu posso te colocar lá em cima. Quem não está com Deus está em situação complicada na sua vida. E por fim, você achou que acabou? Acabou nada. Isaías ainda tem o capítulo 65. Isaías 65, 17. 65, 17. Hã? Tá tremendo? Eu também estou tremendo aqui na frente. Estou nervoso aqui. Fala aí, pastor. E aí vai. Aí é só graça, só bênção. Mas vocês dizem, mas não entendi, pastor, o que isso tem a ver com Apocalipse? Tem a ver porque o capítulo 22 de Apocalipse diz que João viu. E o que João viu? Um novo céu e uma nova terra. Há uma discussão sobre isso. Não vou entrar na discussão do que significa novo, tá? Mas, enfim. Depois aí nos corredores a gente discute o que é novo, o que não é novo. Mas quer ver como Cristo vai reinar nessa terra? É engraçado que Cristo vai reinar e nós precisamos entender bem que ele vai reinar sobre gente. Não só sobre pessoas com corpo glorificado, mas sobre gente de carne e osso. Pastor, que heresia, você está dizendo que vai ter gente como gente lá no reino de Jesus? Vai. E sabe onde é que eu sei disso? Porque o capítulo 65 está me dizendo, lá no versículo 21, vamos para o versículo 21, exatamente agora, você que está com a sua Bíblia aberta, vai lendo o versículo 21, no poder de Deus. Vamos lá, meu filho. Versículo 21, diz o quê? E continua. Olha só, até a velhice. Vai ter. Mas acho que vai ter que ter um médico aqui também. Sabe por quê? Porque no versículo 20 diz isso. De alguma forma aí vai ter que ter médico lá, porque o versículo 20 dá uma brecha. Então vamos estudar aí, vamos se especializar. E não é em corpo espiritual. Por quê? Por que eu sei que não tem só corpo espiritual lá, só corpo glorificado? Quando Cristo reinar aqui, meus irmãos, porque tem gente morrendo. E diz que quem morrer com 100 anos ainda será novo, será moleque. Você diz, mas peraí, como é que tem gente morrendo? Se tem gente morrendo é porque tem gente ainda sujeita à morte. Se tem gente sujeita à morte, tem gente que é como eu e você. Agora deixa eu dizer uma coisa, quando Cristo diz que Cristo reinará as nações com seu cetro de ferro, significa que ele vai reinar numa maneira não muito democrática como eu e você pensamos hoje. Mas ele vai ter que reinar sobre alguém. Você já viu um rei que não reina sobre ninguém? Aliás, tem uns aí que até parece que acho que reino, né? Tem até presidente que não é presidente. Desculpa. Ainda bem que não pegaram a ideia. Quando Cristo reina, ele reina sobre alguém e não é sobre sua igreja. Sabe por que eu sei disso? Porque Apocalipse capítulo 20 diz que aqueles que ressuscitaram com Cristo reinarão. Gente, quem reina, reina sobre alguém. Então, a igreja, ela tem sim um papel muito forte depois da volta de Cristo. E como eu sempre digo, para acabar, porque o meu tempo já acabou, já estourou tudo, já até queimou o arroz, né? Eu digo o seguinte, tudo que você está passando nessa vida aqui, nessa vidinha de 60, 70, 80, 100 anos, 120, se você for aqueles assim bem japonês, né? Se você está com 100 anos, a vida que você está vivendo aqui, meu amigo, é apenas um pré-ensaio do grande teatro que você vai participar, que é o reino de Cristo. E mais do que isso, você vai viver uma eternidade inteira servindo a Deus para fazer coisas para Deus, não é para ficar na nuvenzinha, deitado tocando harpa. Eu acho um desperdício. Aliás, o C.S. Lewis diz, se isso é céu, então o céu é o inferno. Você vai para lá para não fazer nada. Se você já ficou muito tempo sem fazer nada no ócio, você sabe que isso começa a se tornar um inferno. Não fazer nada não é a natureza nossa. Nós vamos fazer alguma coisa.
E aí agora já tem gente que eu acho que já não está querendo mais ir para o céu. Não, ir para o céu para trabalhar também não, né? Ir para o reino de Deus, não. Eu quero é minhas férias, eu quero é... Passei 100 anos aqui, ó. O cara diz assim, ó, passei 100 anos aqui trabalhando, me quebrando, eu quero uma eternidade para descansar. Meio desproporcional isso aí, né? Não vai ter graça. E eu não sei o que ele tem preparado para mim e para você, mas o que ele tem preparado é grande, é maravilhoso, é extraordinário, porque tudo se fará novo. As coisas serão novas e você vai voar, você vai, sei lá, vai fazer o quê? Vai fazer um monte de coisa e não vai se cansar. Graças a Deus, aleluia, fala, Senhor. Aquele joelho que dói quando você dá aquela caminhada, não vai mais doer. Aquela dor de cabeça que você tem quando está ouvindo o pastor pregando na igreja, debaixo desse sol aqui, é meio-dia, com fome, tudo, não vai ter mais dor de cabeça, estômago roncando, não vai ter não. Não tem. Para os outros, talvez, mas para você não. Porque você vai estar com Cristo reinando com Ele. E aí o pessoal diz assim, pastor, seguinte, o meu objetivo é não queimar no inferno. O objetivo do camarada é não ir para o inferno. Então ele mantém sabe aquela vida assim, ó, né? Na beira, entre o céu e o inferno. Ele fica naquela coisa assim eu não quero me aprofundar muito com Deus, mas também não quero ir para o inferno, não quero ir para o mundo. Eu estou aqui. Estou na beirinha. Sabe o que esse cara vai ser no reino de Jesus? Pensa o que ele vai ser no reino de Jesus. O cara que nunca cresceu, não se aprofundou, não buscou, não teve o Espírito Santo, não, né? O cara vai estar lá, mas também. O que ele vai fazer lá? Não sei se vai ter desempregado no reino de Deus, mas o cara não vai ter um currículo mínimo para apresentar para fazer alguma coisa no reino. Então, igreja, meu querido irmão, não é para você se salvar do inferno. Igreja é para você crescer porque você está ensaiando para aquilo que você vai fazer no reino do nosso Senhor Jesus. É isso. Por isso que a gente sofre na igreja. Por isso que a gente tem os problemas na igreja. Por isso que tem os pega. Por isso que tem... É para isso, você crescer. Você pregar, você ir, fazer discípulo. Você chegar lá no outro, você não fez nada. Jesus vai olhar para você, cadê o seu currículo? Rapaz, essa folha em branco aqui me impressionou. E você não está fazendo as coisas, entende? Para se salvar. Você está fazendo as coisas porque você quer agradar aquele que te salvou. E aí vai entrar no currículo. Aí são, como é que a Bíblia fala? Chama isso da coroa, não? Das pedrinhas que são colocadas na sua coroa. Hã? O galadão. Jesus vai olhar para o galadão, mas dizer, esse daqui, rapaz, esse daqui foi um bom médico lá, eu vou colocar ele aqui, um chefe aqui do INAMPS. Agora, se foi bom mesmo, aí não, aí vai ser chefe, vai ser particular, vai ser nível, né, high level. Se você não fez nada, sinto muito. Você vai abrir a porta, nem vai ter porta porque está com outro corpo, né? Mas você vai estender o tapete para o camarada. Entende? Não é uma questão de salvação, é uma questão de como tu serve a Jesus. E aí lá ele vai olhar para você e vai dizer, servo bom e fiel. Eu te dei 5 talentos e você está me devolvendo mais 5. E aí parou, aí o servo agora foi se deitar lá na rede, foi deitar na rede o servo? Não. Diz que tirou daquele que tinha 1, deu para o cara de 5 e ó, vai trabalhar, meu filho. Ganha mais. Porque a ideia de Deus não é de ócio. Deus não está aí para ser o... Como é que é o cara que vai patrocinar um descanso eterno, um spa eterno para você. Deus não está aí para isso. Deus quer se glorificar. E nós fomos criados para a sua glória. E como é que você vai glorificar nessa vida, mas principalmente do meu ponto de vista herético, que eu tenho mais heresias, né? Mas é muito mais do que isso. Você vai glorificar eternamente a Deus fazendo coisas que somente Ele sabe, que está depois de Apocalipse capítulo 22. E o que vem depois, meu amigo, é uma eternidade que só o grande Criador, o grande... Deus foi maravilhoso, Ele foi de uma criatividade imensa para criar esse planetinha. O que ele não tem criado num universo, num multiverso para você trabalhar? Ó, que beleza!
Também não precisa se matar para ir logo para lá, tá? Você ainda está em treinamento. De repente você não passou, você vai ter que, não tem recuperação. Não tem purgatório. Você tem que fazer bem aqui. Entenderam? Estamos juntos? Amém. O Ney está com uma fome, que deu 3 amém aqui na frente. Ok, meus irmãos, que a graça aqui do Senhor... Ixi, ó o horário, deixa eu ver. Vem para cá para eu dar uma olhada. 1 hora é 1 hora de bênção. Meu irmão, a gente chegou em 10% dos slides, pode fechar, porque já me disseram para parar aqui. Tá? Então, obrigado, irmãos, e vamos orar e vamos agradecer a esse Deus que nos chamou para a sua glória, para a sua luz. Pai querido adorado, te agradecemos, Senhor, te louvamos, Senhor, te exaltamos aqui, Senhor, porque eternamente te exaltaremos com as nossas vidas, com as nossas ações, com o nosso trabalho, com tudo, com as nossas bocas, os nossos joelhos se dobrarão diante de ti e confessarão teu nome. E muitos confessarão, Pai. A tarefa da tua igreja é te glorificar, seja como for e onde for. Pai Cristo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor esteja se revelando nesses dias, através de conversas, através das pregações, meditações, músicas, que o Senhor tenha todo a liberdade para estar trabalhando nos nossos corações aqui. Eu peço, Senhor, também que o Senhor esteja abençoando as atividades hoje e que a tua graça esteja sobre nós em nome de Cristo Jesus. Amém.